Olá, meu nome é José Luciano Alves de Andrade e hoje eu vou falar sobre um tema de macroeconomia que está presente no nosso cotidiano, a inflação. Talvez você não perceba de forma técnica, mas sente no bolso. Basta ir ao supermercado, abastecer o carro ou pagar o aluguel para perceber que os preços estão diferentes de um tempo atrás. A inflação não é apenas um conceito de sala de aula ou algo que aparece nas notícias de economia. Ela está em cada escolha de consumo que fazemos. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui, como a teoria se conecta com a prática no nosso dia a dia. Primeiro, vamos entender o que é inflação. De forma simples, inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Por que falamos em generalizado? Porque não basta apenas um produto ficar mais caro. Se apenas o tomate sobe de preço por causa de uma safra ruim, isso é um aumento pontual. Mas quando o arroz, o feijão, a gasolina, o aluguel e vários outros itens começam a subir juntos, aí sim estamos falando de inflação. E por que falamos em contínuo? Porque esse aumento precisa se manter ao longo do tempo. Se os preços sobem em um mês e caem no outro, não caracteriza inflação. O efeito direto da inflação é reduzir o poder de compra, ou seja, com o mesmo salário ou a mesma renda, conseguimos comprar menos coisas. Isso afeta famílias, empresas e até o governo. Agora, vamos trazer para a realidade. No ano passado, um pacote de arroz custava em média R$ 20. Hoje, esse mesmo pacote pode ser encontrado por R$ 28. Parece pouco, mas quando multiplicamos isso por todos os itens da compra do mês, a diferença no bolso é enorme. E quando eu falo em supermercado, eu não só falo em supermercados grandes. Supermercados pequenos também passam por isso. Principalmente os pequenos, em que não há uma precificação exata dos produtos e acaba que nesses mercados pequenos os preços são maiores, sobem mais. Um dos nossos exemplos de inflação talvez seja um dos produtos mais notáveis dela e que mais é observado pelo brasileiro. É o produto gasolina, que não só afeta o brasileiro no cotidiano diretamente, como também indiretamente. Pois se você é um motorista e precisa colocar gasolina, vai te afetar diretamente, já que você precisa monitorar constantemente o preço dela. E caso você, indiretamente, você sendo usuário de transporte público, já que as passagens que você paga são calculadas de acordo com o preço da gasolina. Claro que não é apenas o preço da gasolina, mas ela é uma dos mais importantes. Em 2023, o litro da gasolina estava em torno de R$ 4,99 em muitos postos. Hoje, em 2025, já passa de R$ 6 em várias regiões. Para quem depende do carro diariamente, esse aumento pesa bastante. Um exemplo que pega gancho com a gasolina é o transporte público, por exemplo. Na minha cidade, a passagem de ônibus subiu de R$ 5 para R$ 8 em um período de um ano. 2024 era R$ 5, 2025 passou a ser R$ 8. Só a ida e de volta soma R$ 16. Pode parecer pouco, ainda assim, mas para quem pega duas conduções por dia, isso representa R$ 16 no fim do mês. Então, é um gasto durante todos os dias. Ida e volta Itabaiana é um gasto. Malhador Itabaiana, R$ 8. Esses três exemplos mostram que a inflação não está distante de nós. Ela aparece na conta do mercado, no abastecimento e no transporte, ou seja, na vida de todo mundo e no cotidiano. Mas, afinal de contas, por que a inflação acontece? Existem várias causas, mas vou simplificar em três principais.
Primeira causa: demanda maior do que a oferta. Quando as pessoas têm mais dinheiro disponível para gastar, seja porque o governo aumentou gastos, seja porque os bancos ofereceram um crédito mais barato, a produção de bens não acompanha, os preços sobem. É a famosa lei de oferta e demanda. Segunda causa: aumento nos custos de produção. Se a energia elétrica, os combustíveis ou a matéria-prima ficam mais caros, as empresas repassam esse aumento para os preços finais, ou seja, na conta do consumidor. É o que chamamos de inflação de custos. Terceira e última causa: fatores externos. Crises internacionais, guerras e a variação do dólar também influenciam. Por exemplo, se o dólar sobe, produtos importados ou que dependem de insumos do exterior ficam mais caros. O dólar e a inflação no Brasil. Importações mais caras. Grande parte do que consumimos depende de produtos ou insumos importados. Trigo, combustíveis, eletrônicos, remédios. Quando o dólar sobe, importar fica mais caro. Por exemplo, o pão francês. O Brasil importa trigo. Se o dólar está alto, o trigo fica mais caro. A farinha encarece, o pãozinho aumenta de preço. Combustíveis. O petróleo é cotado em dólar no mercado internacional. Se o dólar sobe, o custo de importar ou mesmo produzir petróleo aumenta. Isso afeta diretamente o preço da gasolina e do diesel. E como o transporte depende de combustíveis, todos os produtos transportados também ficam mais caros. Inflação de custos. Repasse ao consumidor. Quando as empresas pagam mais caro por insumos importados, repassam esse custo ao consumidor final. Por exemplo, um celular que custava R$ 2.000 pode passar a custar R$ 2.500 se o dólar dispara, mesmo sem mudanças internas na economia. Efeito psicológico. Expectativas. O dólar alto gera incerteza. Empresas e investidores esperam preços mais altos e já reajustam antes mesmo de a alta se consolidar. Isso acelera a inflação. Papel do Banco Central. O Banco Central pode intervir vendendo dólares para segurar a cotação, mas isso não é sustentável no longo prazo. Outra forma é subir os juros para atrair dólares ao país. Investidores preferem aplicar aqui com juros maiores. Isso fortalece o real e ajuda a segurar a inflação. Resumindo, dólar alto, importações caras, mais combustíveis caros, mais efeito dominó nos preços. Inflação sobe. Dólar baixo, igual, facilita importações, reduz custos de insumos, ajuda a segurar o preço. A inflação afeta todo mundo, mas não de forma igual. As famílias de baixa renda são as mais prejudicadas, porque a maior parte do orçamento delas vai para a alimentação e transporte, justamente os setores que costumam subir mais rápido. Além disso, a inflação corrói poupanças e dificulta o planejamento de longo prazo. Quem guarda dinheiro debaixo do colchão, por exemplo, perde poder de compra com o passar do tempo. As empresas também sentem. Com custos maiores e consumidores comprando menos, os lucros diminuem e o governo precisa gastar mais em programas sociais para compensar os efeitos da inflação sobre a população mais vulnerável. Para concluir, vimos que a inflação não é só um número anunciado no jornal ou uma preocupação de economistas. Ela é algo que impacta diretamente o nosso dia a dia. Ela está presente no momento em que fazemos compras no mercado, abastecemos o carro ou pagamos o nosso transporte. Entender a inflação é entender como a macroeconomia está conectada à nossa vida real. É mais do que isso, é perceber que as políticas públicas e as decisões do Banco Central têm impacto direto no nosso bolso e na nossa vida. Por isso, quando falamos de inflação, não falamos apenas da teoria, mas de algo que mexe com a vida de cada pessoa, todos os dias. Bem,
Esse foi o tema que escolhi para mostrar como a macroeconomia aparece no nosso dia a dia por meio da inflação. Espero que tenham gostado e obrigado por toda a atenção.